Você não namora um homem, você cuida de um filho. Se você já se relacionou com um homem que parecia um adulto, mas agia como um menino, esse vídeo é para você. Um homem que precisava de você para tudo, um homem que não tomava iniciativa, um homem que nunca te assumiu diante da família dele, nas redes sociais, um homem que nunca fez você se sentir valorizada. Eu sugiro que você agora faça a pergunta para si mesma: por que esse tipo de homem aparece na sua vida? Você me segue aqui, você já aprendeu, já entendeu que quando eu falo de comportamento é aquilo que acontece no inconsciente. É o comportamento guiado por uma dinâmica interna invisível, que nem a pessoa percebe que carrega. Quando a gente diz terapia sistêmica, a gente está falando do comportamento, da dinâmica que acontece no inconsciente, ok? Então, o filhinho da mamãe, ele é aquele homem que não se separou emocionalmente da mãe. É aquele homem que a cada relacionamento ele procura a mãe. É aquele homem que troca muito de relacionamento. É aquele homem que não assume compromisso, tem dificuldade de assumir, ou mesmo quando ele assume o compromisso, ou quando ele casa, não é por motivos dele, é por imposição de família, pressão da família. Por quê? Porque o invisível, o inconsciente é o que nos guia, é o comando das nossas atitudes, é o comando das nossas escolhas. Por mais que a gente se ache adulto, por mais que a gente se ache autônomo, não somos. Nós não somos autônomos, porque existe uma coisinha chamada energia. Essa energia é que chega antes de nós. Isso serve tanto para o filhinho da mamãe como para a filhinha do papai. Então, como somos energia, a pessoa que carrega a mesma ferida de alma que você carrega, essa pessoa é que você vai atrair. Então, este homem, ele pode ser financeiramente independente, mas ele, afetivamente, ele é indisponível. É o homem que trai, é o homem que não assume o relacionamento. Quando assume, não é por motivos dele, geralmente é por uma pressão social. É um homem que troca de relacionamento, ele não consegue ficar leal a você, porque ele está preso por cordões invisíveis à sua mãe. Ou então, quando ele se casa, ele até gosta da esposa, mas ele se torna o filhinho da esposa. Essa esposa será uma filhinha do papai também, que olhará para o seu marido e o verá como um homem fraco. Este homem fraco é o filhinho da mamãe. Ele não assume responsabilidade emocional. Se tiverem juntos uma empresa, ele vai esperar que ela tome as rédeas da empresa, ele vai esperar que ela demita os funcionários, que ela discipline os funcionários, por exemplo. Ele espera ser cuidado. Na verdade, o filhinho da mamãe, ele não espera uma parceira, ele espera a continuação da sua mãe. E é aqui que entra o perfil narcisista do filhinho da mamãe. Por quê? Porque o filhinho da mamãe, ele só pensa nele. Ele tem dificuldade de empatia, ele usa a mulher como seu apoio emocional. No exemplo, eles têm um filho que o filho se torna adulto e esse filho começa a gritar com a mãe, esse filho começa a tratar mal a mãe. Esse pai, que é o filhinho da mamãe, ele não se posiciona diante do filho, ele não chama a atenção do filho, nem para defender a sua própria esposa. Ou esse filhinho da mamãe permite que a sua mãe invada o seu casamento. A sogra, a mãe desse filhinho da mamãe, ela vai interferir nesse casamento. Novamente eu lembro a você que essa postura não é uma postura consciente, racional. Não, é uma postura profunda, é uma postura
que nasce de uma ferida profunda na alma. Ele não aprendeu a agir nem a amar como homem porque ele está preso no papel de filho. É aquele homem que diz, eu te amo. Ele diz para a namorada, eu te amo, mas vamos terminar. E você aí, toda feliz e animada, vendo o relacionamento indo para frente, e de repente, do nada, você ouve essa frase, eu te amo, mas vamos terminar. E você fica, oi? O quê? Aí você começa a buscar explicações em você, a se culpar, sendo que a questão está na alma, não porque você é insuficiente. Se a gente leva, se esse homem, o filhinho da mamãe, vem fazer uma constelação e a gente coloca os bonequinhos na mesa, fatalmente este homem vai se posicionar ao lado dessa mãe. Porque na alma, no inconsciente, ele está casado com a mãe. Nenhuma mulher ocupa esse lugar, como eu vou lhe mostrar agora. Quando o menino cresce num ambiente de mulheres, quando o menino é criado só pela mãe ou só pela avó, quando falta o masculino para ensinar o menino a postura do masculino, a ensinar o menino a autoconfiança, o ir para o mundo, ir para a vida, ir conquistar. Quando falta a força do pai, esse menino vai crescer aqui, colado com a mãe. Porque qual é a dinâmica? A dinâmica é o menino, tá? O menino, a pessoa que se identifica com do sexo masculino, ok? Então ela nasce da mamãe, o menino, no caso, nasce da mamãe. A mãe é quem apresenta o pai para o menino, porque é a mãe que apresenta o mundo todo para o filho, para a filha. A mãe é o nosso primeiro relacionamento. Então, todos os relacionamentos começam com a mãe. Todo relacionamento que a gente tem começa com a mãe e se completa com o pai. Seja relacionamento com marido, esposa, com namorado, ficante, dinheiro, com a profissão, com a carreira. Toda relação começa com a mãe e se completa com o pai. Então, a mãe é quem apresenta o pai para o filho. Como assim apresenta, Ru? Se a mãe tem uma crítica em relação ao pai, esse menino, a dinâmica normal seria, o menino nasceu da mãe, tá? Ficou aqui com ela os 9 meses e tal, ela cuida dele, ela troca e tal, o pai também, mas vai ter uma hora que o menino permaneça aqui, ó, na esfera do pai. Na esfera do pai e cresça na esfera do pai, do masculino, e vai aprender com o pai a conquistar. Veja a diferença. O pai e a mãe ensinando a criança a andar de bicicleta, exemplo. A mãe, se a criança cai, a mãe diz, bichinho, deixa a mamãe dar um beijinho, vem aqui pro colinho da mamãe. O pai não, o pai diz, caiu, levanta e tenta de novo, entende? Então, essa força do masculino que constrói a autoconfiança do menino, ela faltou aqui para esse menino, por quê? Porque ele, em alguma época da formação, ele percebeu que a mãe tem uma severa crítica em relação ao pai. Então, ele não tomou a força do pai. Ele não veio para a esfera do pai, mesmo que esse pai more em casa, porque você já entendeu que essa dinâmica ela é inconsciente, ela é interna. Então, ele fica aqui, ó. E aqui do lado da mãe, esse menino cresce. Aqui, ele cresce do lado dela. Essa é a formação real no inconsciente do filhinho da mamãe, daquele cara bonitão, sabe? Independente financeiramente, mas às vezes ele ganha 30 mil, mas ele não sai da casa da mãe. Ele é o filhinho da mamãe, ele não consegue assumir ninguém, porque esse lugar aqui, ó, do lado dele, já está ocupado. Aí você
como é que você pode se aproximar dele se ele já tem um relacionamento com a mãe? Ele está casado com a mãe. Este é um conceito da visão sistêmica. Justamente por ser sistêmica, onde todos estão ligados, esse vínculo filho e mãe está quebrado. A lei da hierarquia aqui está quebrada. Por quê? E eu botei de propósito um bonequinho de outra cor para você entender que esse menino, esse homem, que na verdade é um menino emocionalmente, ele está carregando pesos, padrões, memórias e bagagens inconscientes que não pertencem a ele. Na verdade, aqui dentro tem um programa antigo rodando dizendo assim: eu tenho que cuidar da minha mãe, eu sou responsável por minha mãe que sem mim não é nada, eu tenho que salvar minha mãe. Quando o homem se torna casado com a mãe, ele está indisponível. É isso que a gente chama de indisponibilidade afetiva. E aí vem o seu lado agora. Por que é que você só atrai homens indisponíveis? Por que é que você só atrai homens imaturos, que não querem lhe assumir, que não tomam iniciativa, que não agem na força do masculino? Por quê? E a resposta muito simples é que você atrai um filhinho da mamãe porque você também é uma filhinha do papai. É a mesma ferida que conecta duas pessoas. Ninguém se encontra nesse universo enorme, ninguém se encontra por acaso, ninguém se encontra por coincidência, não é por causa dos lindos olhos dele que você se atraiu. Não, a atração ela é algo muito mais profundo, da forma que eu expliquei a você. Então, o filhinho da mamãe, ele escolhe a mulher não pela mulher, ele escolhe a mulher pela função que ele espera que ela exerça. Outra causa de você estar atraindo somente homens indisponíveis ou pessoas indisponíveis para se relacionar é que você pode estar sendo leal no inconsciente, né, leal a mulheres da sua família que vieram antes de você e você às vezes nem conhece, uma avó, uma tataravó. Você pode estar também carregando, como o filhinho da mamãe carrega, você também pode estar carregando padrões de dor de um pai, por exemplo, ausente. Um pai que não ficou em casa com a mamãe. Um pai que foi embora e aí a sua criança está carregando esse pai. Sua criança também está buscando o pai nos homens com quem se relaciona. Essa menina também está buscando homens não como por eles, mas como uma função de pai. Então, a causa inconsciente da indisponibilidade afetiva é a lealdade. É a lealdade invisível, lealdade cega, porque a pessoa não tem noção de que ela está sendo tão leal à mãe ou ao pai. Ela não tem essa noção. A menina critica, conscientemente, a menina critica o pai que foi embora, o pai que abandonou a casa. Porém, lá dentro da alma dela tem uma menina querendo ser vista por esse pai, e é por isso que ela só atrai homens indisponíveis. Outro exemplo de indisponibilidade afetiva é quando a menina, filhinha do papai, ela até se casa, como eu falei, eles até se casam, porém, ela se casa com um homem, por exemplo, com instabilidade financeira. Por quê? Porque assim ela tem uma forma de continuar dependendo do papai, que continua dando dinheiro a ela mesmo depois de casada. Por quê? Porque lá dentro, lá no profundo da alma, ela precisa sentir que ela não perdeu o vínculo. O vínculo com o papai continua, entende? É por isso que em alguns casamentos a gente vê os noivos chorando, porque quando é de verdade, o choro é porque tá nascendo uma nova pessoa. A visão sistêmica tem uma frase que diz que o casamento é o fim da juventude, porque é o momento onde a gente passa a contar com a gente.
a gente assume a responsabilidade diante da vida. E aí, de novo, eu explico, se esse casamento foi iniciativa própria, se esse casamento não for imposto pela família, mas se foi por iniciativa própria, o Bert Hellinger ele nos ensina que o casamento é o fim da juventude. E ao me casar, eu, filhinho do papai, ao me casar com um homem que não tem as finanças organizadas, eu tô mostrando para papai que eu ainda continuo vinculada a ele, entendeu? E aí a gente detecta isso e resolve também, faz essa liberação emocional e energética na constelação familiar. A gente vai fazendo os movimentos de correção desses lugares emocionais internos, entendendo que a alma é lenta e que é um processo. Nosso crescimento, nossa libertação, nossa maturidade emocional, ela não vem com a idade, ela vem com um processo de autoconhecimento profundo que a visão sistêmica promove. E aqui, a boa notícia, a ótima notícia é que você pode, sim, fazer diferente das mulheres do seu sistema familiar. Você não precisa competir com a mãe de nenhum homem. Você não precisa virar aquela mulher autoritária que ensina ao homem o que é ser homem. Mesmo porque quando você se coloca no papel de professora e de autoridade diante do seu marido, aí é que ele fica mais fraco ainda. Então, um homem disponível para um relacionamento, na verdade, ele já se separou da mãe. A essa altura do vídeo, eu penso que ficou bem claro para você porque que não adianta ficar trocando de parceiro, de parceira. Não adianta, porque o problema é interno, o problema é inconsciente. Esse problema tem uma origem, tem uma raiz e precisa ser visto e tratado na sua raiz. Esse padrão interno precisa ser visto e transformado. Se esse conteúdo ressoou na sua alma, chamou sua atenção, eu convido você a se inscrever aqui. Clica e se inscreve no canal, deixa seu joinha, ok? Assim você terá mais conteúdos como esse. Ele não te ama como mulher porque está preso ainda como filho à sua própria mãe. Você não foi escolhida, você foi usada como função. Amor precisa ser bilateral. Os dois se doam na mesma medida.